Vamos voltar a falar das chuvas que atingiram o Texas, porque o acampamento infantil, atingido pelas enchentes no estado neste fim de semana, confirmou o número de crianças mortas. Nosso editor de internacional, Fabrício Naitz, que está de volta com as atualizações. Fabrício, quais são os números exatos nesse momento? São 27, Soraya, tanto crianças quanto conselheiros responsáveis pelo acampamento, pelo Camp Mystic, lá no condado de Kerr, no Texas. Essas imagens que nós acompanhamos nesse momento são imagens ao vivo da região que mostra exatamente o tamanho da destruição causada pelas chuvas, pelas enchentes do rio Guadalupe, que subiu mais de 6 metros em menos de 2 horas na última sexta-feira. Um aumento muito repentino do nível do rio, do nível das águas, que acabou provocando essas enchentes, arrastando centenas de pessoas por conta da correnteza. As autoridades confirmaram, inclusive, 850 resgatados em todo o estado do Texas por conta dessas enchentes. 850 pessoas foram salvas. Muitas delas estavam nos telhados de casas, de prédios, penduradas em árvores, sobre colchões, sobre qualquer tipo de estrutura que pudesse dar a elas o mínimo de sustentação contra a força das águas, o impacto causado pela correnteza lá no estado do Texas. Nesse momento, para quem nos acompanha por imagens, nós podemos ver o rio Guadalupe ainda com um nível bem alto, mas o céu aparentemente encoberto, apesar de que nesse momento não há chuva, pelo menos no comecinho da manhã, lá no estado do Texas, não há chuva. Ainda assim, as autoridades estão deixando 5 milhões de pessoas em estado de alerta para mais temporais, para mais enchentes nas próximas horas. Ou seja, o tempo vai piorar no Texas e isso vai dificultar as operações de busca e resgate por desaparecidos. A gente falava aqui na entrada anterior, né, Soraya, Nonato, 41 pessoas ainda são consideradas desaparecidas no estado do Texas. E isso causa uma grande preocupação, porque principalmente dentro desse número há crianças, há pelo menos 10 crianças entre os desaparecidos, isso desde sexta-feira, sábado, ou seja, o tempo vai passando e a probabilidade de encontrar essas pessoas com vida é cada vez menor. Mas as operações devem continuar, como a gente já falou, o presidente Donald Trump diz que provavelmente estará na região na próxima sexta-feira e teve também uma manifestação do Camp Mystic para a gente trazer aqui. O grupo divulgou uma nota através do site afirmando que os corações estão partidos junto com as famílias que estão passando por essa tragédia inimaginável. Estamos rezando por eles constantemente. Pedimos as suas preces, respeito e privacidade para cada uma das famílias afetadas. Que o Senhor continue com a sua presença ao redor de todos nós. Foi isso que disse o Camp Mystic, que é um acampamento para crianças, para meninas cristãs. Isso é muito comum lá nos Estados Unidos, principalmente nessa época do ano, época de verão. A gente pode ver agora o tronco de uma árvore caído sobre o rio. Dá para entender a dinâmica, a força das águas que acabaram enchendo ali na região do condado de Kerr, no Texas, na última sexta-feira, né, Soraya, Nonato? Nights, que na sua outra entrada falamos aqui a respeito de responsabilidades, etc, e falou-se muito dos cortes promovidos pelo Donald Trump. Minha dúvida é, deu tempo de atingir, por exemplo, esse verão, né? Porque o Trump está há 5 meses no poder. Quer dizer, então, não sei se esse corte seria imediato, se não havia um orçamento com previsão para esse verão já em andamento, né? Ainda que você tenha corte de pessoas que pudessem prever a meteorologia. Mas me parece que a ação preventiva do governo local, não sei se já teria sido atingida, né? Essa é uma boa questão para a gente analisar bem nos próximos dias, com mais detalhes, né, Nonato? Mas um dos fatos é que a equipe do Sistema Nacional de Meteorologia tem reclamado da falta de funcionários no departamento desde o início do governo Trump. A gente lembra que os cortes foram imediatos no começo do governo, mas há também, claro, a questão não necessariamente da prevenção, mas da resposta também imediata, né? Isso possivelmente a gente vai também ver os números exatos. A gente não tem exatamente o número de pessoas trabalhando nessas operações de busca e resgate, mas isso também chama bastante a atenção, ver exatamente quantas pessoas estavam a postos para atuar nessa tragédia
e evitar novas vítimas, né? E entre os especialistas, meteorologistas, dizem que a explicação está no calor e na umidade atípica, né? Então a Paula Nobre está de volta para explicar para a gente esses efeitos meteorológicos que atingiram essa região, chuvas aí em grandes proporções em poucas horas, né, Paula? Exatamente. Você tocou num ponto, Soraya, muito importante: calor e umidade, condição típica de verão. Aqui no Brasil acontece isso também. Calor e umidade provocam chuvas incessantes em algumas partes do país. Bom dia a você que nos acompanha mais uma vez. Eu trouxe aqui um dos fatores que ocasionaram tantas chuvas no Texas, na região. Então, olha só, além de calor e umidade, condição típica do verão, a água quente do Golfo do México alimentou uma atmosfera já úmida. Atmosfera já úmida numa estação de verão. A água do oceano quente evapora e se transforma em nuvens carregadas de chuva. Essa é uma condição não somente do Golfo do México, mas boa parte dos oceanos que estão em volta ali da região, não somente do Texas, mas aqui do Brasil também, que colaboram para que a chuva aconteça. Essa água mais quente do oceano evapora e se transforma em nuvens carregadas para que a chuva aconteça. Pelo menos 380 milímetros em poucas horas. Vale lembrar que na região ali do Rio Grande do Sul choveu 800 milímetros em poucas horas também, numa condição muito semelhante de chuva incessante, tá? Em quase 2 horas, o rio Guadalupe, mais de 6 metros. O rio sobe o nível do rio e causa inundação em várias áreas. E qualquer chuva que aconteça agora, a previsão é para tempestades no dia de hoje. Mesmo que essa tempestade aconteça com menor intensidade, qualquer água que cai agora, com esse solo já muito úmido, é chance para mais estragos na região. A chuva diminui quando? No meio da semana, de acordo com o Serviço Meteorológico da região, tá, gente? Ela começa a diminuir, mas lembrando que a estação de verão também é uma estação chuvosa ali no Texas.